Você que é empresário, tem clareza sobre os dados da sua empresa? Será que os seus processos são realmente eficientes? Essa é a linha de conversa que a gente vai ter aqui hoje com um consultor de empresas muito experiente, que atua no modelo de negócio que atende o Brasil inteiro, com mais de 50 profissionais. Vamos receber hoje o Thiago Crisóstomo, da Modelo Vencedor, aqui no podcast Além do Cartão, uma iniciativa do Núcleo Jovem da Enfro CDL de São José. Vou apresentar também o Augusto Souza, meu co-host, e receber o Thiago. Thiago, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Faltou me apresentar, né? Edmilson Ortiz, estou aqui com vocês hoje como host, geralmente é o contrário, o Augusto costuma ser o nosso host, até porque o Augusto é um dos idealizadores, o idealizador desse podcast. E está mais acostumado do que eu a mencionar os nossos apoiadores, então eu vou te pedir ajuda, Augusto. Menciona aí quem são os nossos apoiadores que ajudam a realizar esse podcast. Vamos lá, a gente tem uma equipe que faz parte desse projeto, né? Essa equipe é composta por Cláudio Marvil, da Comodo Produtora, eu, Augusto Souza, da Lucro Max, Edmilson Ortiz, Dani Lotterman, da assessoria de imprensa, Beatriz Fentzlaff, que trabalha a comunicação do nosso grupo, e a Georgina Morelli Matos, que fez a identidade visual desse grupo e ajuda em outras coisas. Assim como, para a estrutura do nosso estúdio, o Diogo, da Madeireira União, contribuiu, trazendo para a gente esse estúdio maravilhoso aqui. Beleza, e viu como ele tá treinadinho, ele sabe de cabeça já, e sempre também a referência, o agradecimento à instituição, à Enfro CDL São José, pelo espaço e por todo o suporte e por incentivar, né, esse tipo de iniciativa dos núcleos e nós do Núcleo Jovem. Thiago, seja bem-vindo. Como diz Augusto, te apresenta primeiro, depois a gente começa o bate-papo. Então tá, vamos lá. Eu me chamo Thiago Crisóstomo, sou consultor na Modelo Vencedor, de consultoria e gestão empresarial. E estou também como coordenador pelo segundo ano aqui do Núcleo Jovem da Enfro CDL São José. E você chegou ao núcleo ainda como funcionário, ainda no CLT, né? E fez essa transição aqui dentro do associativismo. O quanto fez diferença, né? Estar no associativismo para fazer essa mudança, essa virada de chave? 100%. 100%. Eu lembro, até estava fazendo algumas anotações aqui. Eu entrei no núcleo a convite do Luan Tavares, em 2021. E eu era CLT ainda em 2021. Né? Era gestor, mas era CLT. Era gestor, né? De um grupo de empresas, mas era CLT. E 2022 começou a incomodar, né? 2022 começou a incomodar, cara, passei por um problema de saúde, que eu tava um pouco obeso e tal, e precisei dar minha filha nascer, precisei dar uma emagrecida pra poder crescer com ela, né, digamos assim. Pra correr atrás também. Pra correr atrás também, né, pra poder levantar, né, correr atrás é o principal, tô sentindo isso agora. E, cara, nesse processo de emagrecimento me deu muita clareza. Foi durante ali o nascimento dela, né, eu tava no período de férias. E eu consegui perder 22 quilos em 80 dias, né, através do tratamento que um médico mesmo passou, o Dr. Mindel Campos. E, cara, depois que consegui aquilo ali, conseguia qualquer coisa. Na hora que caiu a ficha ali, cara, o que a gente quer, o que a gente foca e coloca energia, a gente consegue realizar, né? E eu tava num momento que daí eu tava um pouco frustrado, né? Não era nada com a empresa, não era nada com algo que tivesse acontecido. Mas era o Thiago com o Thiago. Era o Thiago com o Thiago. E eu, tem até um termo japonês lá, o Ikigai, né? Uhum. Fala bastante disso. Cara, eu tava em casa, tinha conseguido perder bastante peso ali, cara, só com disciplina e tal. Falei, cara, eu consigo qualquer coisa, nada mais me para. E eu resolvi fazer o Ikigai, comecei a olhar pra trás. Olhei desde a minha primeira empresa que eu trabalhei, né? Sempre CLT, sou daquela escola antiga ainda, né? Que a gente tem estuda, trabalha, tira carteira, aposenta. E eu fui fazer esse exercício, fui olhar pra trás. Comecei a olhar desde o meu primeiro emprego, lá com 18 anos. E o primeiro dado que eu descobri, depois a gente vai falar bastante de dados. O primeiro dado que eu descobri, eu ficava cerca de 2 anos. 2 anos e meio em cada empresa. Encontrou um padrão ali. Ali eu reconheci o primeiro padrão. Eu falei, tá, aqui tem um padrão, e anotando. Aí eu comecei a olhar qual que foi a minha jornada nessas empresas. Eu resolvi o problema. Em todas elas, minha função basicamente, dentre várias áreas que eu trabalhei, mas era resolvendo o problema. Eu falei, cara, eu gosto de resolver problema. E eu me frustro quando os problemas acabam. Ou diminuem consideravelmente. Né? Através do trabalho ali, a gente vai diminuindo os problemas. E quando chega perto dessa diminuição dos problemas ou eliminação deles, cara, eu me frustrava, me via perdido, tipo, entre aspas, não tinha mais o que fazer. Aí me deu um estalo, né? Cara, eu não consigo mais ficar preso a uma empresa só. Porque daqui a pouco eu vou me frustrar de novo. Então por que ao invés de eu trabalhar CLT atendendo só uma, eu não viro um PJ e abro o leque, tendo várias ao mesmo tempo, né?
Pega o problema de todo mundo e consigo o resolver. problema nunca acaba, né? Daí agora é infinito agora, né? E eu gosto muito de dados, fiz um curso de Power BI, que foi que deu muita clareza pra minha vida também. Deu muita bagagem, foi uma alavancagem na minha carreira, né? O Power BI. E eu liguei para um colega meu, o Arthur Harter. A gente trabalhou junto em uma das empresas que eu trabalhava, né? Ele era consultor na época, isso foi em 2011. Cara, eu liguei para ele 10 anos depois, mas foi como se o tempo não tivesse passado, né? Aí, legal, tudo certo, como é que tá? Não, tranquilo. E eu contei a história pra ele, falei, cara, eu vi que tu faz a mesma coisa aí e tal. Tu faz algo parecido com o que eu quero fazer. E expliquei pra ele, né? Falei, cara, tô pensando em trabalhar com dados, fazer assim, fazer assado, tal. Ele falou, não, a mesma coisa que eu faço aqui, vai que dá certo. A gente tem perfil parecido e tal, vai que é sucesso. Beleza, isso era 10 horas da noite na estrada, né? Voltando de uma rota lá que eu fazia. Aí deu 10 minutos, ele me ligou de novo, falou, cara, eu te respondi sem pensar. Falei, como assim? Tu vai estar por aí amanhã? Eu falei, vou. Não, então tá bom, tô indo aí almoçar. Esse é o lá de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e veio almoçar comigo. Aí ele falou, cara, vamos trabalhar junto, porque eu não quero que tu passe o que eu passei. Eu, tá, como assim? Ele falou, tá, tu tá saindo do CLT, tu é o Thiago. Tu tem 0 clientes, tu não tem um método, tu não tem uma logo na parede, tu é o Thiago, só. Tu vai ter que convencer o teu primeiro cliente, tu vai ter que fazer teu primeiro case, e tu vai sofrer pra cacete. Não, pô, é fácil. É fácil começar do zero. Aí eu parei e falei, tem razão. Cara, e rabiscamos uma folha lá de um caderno e deu tudo certo. E hoje a gente tá Top. onde o mercado aí tá vendo. Hoje a gente tem a nossa matriz que fica lá em Caxias do Sul, temos uma unidade aqui em Palhoça, que atende Santa Catarina e Paraná. Temos uma unidade agora em Suzano, em São Paulo, e temos uma unidade em Sobral também, no Ceará. Que massa, velho. Que massa. Estamos dando essa pivotada aí 24/7. O que é Power BI? O que é Power BI? Não consigo avançar a conversa sem saber Não o que consegue, é. O que é Power BI? O Power BI, ele é uma ferramenta da Microsoft que ele trabalha com dados. A Excel todo mundo conhece, né? Sim. Vocês fazem gráfico no Excel, né? Não, só conheço, mas já ouvi falar. Sabe, né? Que dá pra fazer o gráfico. Que dá pra fazer. Sim. Agora pensa no Excel 4.0. Conectando direto com uma fonte de dados, fazendo tratativas no meio do caminho, fazendo uma organização desses dados. Porque o desenvolvimento de um projeto de BI, ele é feito em camadas. BI você coloca que é Business Intelligence. Business Intelligence, Tá. isso. E a função principal dele é fornecer informações. Pegar aquela montoeira de dados, aquela planilhona lá, de às vezes mais de 1 milhão de linhas, e transformar tudo isso em visuais, em painéis de controle, né, em dashboards. E só que ele trabalha da seguinte forma, ele é desenvolvido em camadas, né? Primeira camada, a gente tem que fazer uma conexão com o banco de dados do cliente. Onde fica esse banco de dados? No RP do cliente, lá no sistema que ele usa. Depois disso, a gente tem que extrair esses dados, fazer o tratamento desses dados, depois fazer a carga para o Power BI. Depois que fez a carga para o Power BI, começar a fazer os cálculos que a gente faz lá no Excel. Só que o cálculo feito uma vez lá dentro do Power BI, você não precisa mais refazer. Você não se preocupa que alguém vai lá e apagar a fórmula da planilha, alguma coisa assim. Perfeito. A coisa vai acontecendo lá dentro do RP, tem os horários programados, ele vai atualizando lá no celular do cliente, no relógio do cliente, na TV que está na parede lá no escritório dele. Não sei se tu conhece o Flávio Augusto bastante, Sim. né? Porque ele tem lá 38 televisões lá. O pessoal chega na casa dele e já sai ligando, meus indicadores aqui, não sei o que lá. Power BI. Oferece clareza, oferece um nível maior de controle. Exatamente. É o que dá um grande poder de tomada de decisão, né? Acelera a tomada de decisão. E outra a gente consegue prever muito. É tempestivo, né? A tomada de decisão, se for pegar por relatórios contábeis, por exemplo, esperar o lançamento, a conciliação, esperar ficar tudo pronto, a tempestividade do negócio já passou, né? O momento da tomada de decisão já passou. Enquanto o Power BI, a partir do momento que está configurado ao ponto que a informação vai acontecendo, ela já vai alimentando aquela estatística, e aí tu tem uma previsão, por exemplo, no meio do teu mês, como é que tá, né? E aí eu tô falando no teu espaço de fala, mas é justamente isso. É o fato de conseguir acompanhar em muito menos tempo, né? Uma janela de tempo bem menor, aquilo que tu acompanharia talvez com 15 dias de atraso, com 1 mês de atraso, e olha lá se chega essa informação para tu acompanhar, né? Exatamente. Hoje eu arrisco a dizer aqui, tu demora quanto tempo pro teu cliente saber quanto que ele vai pagar de imposto? Vai pagar de imposto 5 dias, aproximadamente. 5 dias, né? E se ele tiver essa informação todo dia? Exato. A previsão. Exato.
sabe? O DRE 5G, dele ele lá, me alimenta o no dia DRE não primeiro. se alimentando sozinho. Ele me alimenta no dia primeiro, no dia que ele manda as informações. Tem que tabular as informações, Isso, né? no dia 5 tá com uma guia apurada. E se tu recebesse tudo isso tabulado, Exato. entendeu? Sim, Depois a gente marca a reunião. perfeito. Eu perguntei, quando a gente gravou com a Nádia Albino, que é tua parceira de negócio, da Modelo Sim. Vencedor, eu perguntei sobre o perfil de cliente. Queria ver a tua resposta nesse sentido também, porque do jeito que você fala, pra mim, soa como uma empresa, especificamente falando de Power BI, né? Como uma empresa de um porte já médio pra cima. Ou tô enganado? É impressão minha. Do perfil do cliente? Ou Do perfil do cliente de vocês. do cliente, né? A gente, vamos dizer assim, que nós temos clientes de todos os níveis. Né? Eu tenho cliente ali que vamos falar aqui em faturamento, obviamente não vou citar nomes, né? Mas temos clientes ali que vendem 100 mil, 150 mil, 200 mil mês, 300, que é um número já razoável, né? Só que eu tenho clientes que vendem acima de 1 milhão por dia. Então, que são grandes indústrias, a gente tem muita indústria na carteira. Porém, o problema que tem na indústria, às vezes é o mesmo problema que tem um cara que é pequenininho. Porque a gente parte do ponto, fazer o básico bem feito. Que as empresas às vezes vão crescendo e deixam de fazer o básico bem feito. Né? Então, a gente pega muita tentativa de reinvenção da roda, sabe? Vamos fazer, cara, faz o básico bem feito, depois a gente pensa em algo né? Diferente disso. Então, o cara que está com uma empresa hoje pequena, média, ele pode pensar o seguinte: esse levantamento, essa clareza dos dados, também é para mim? Para todos. Para todos. Que a gente não se mede, a gente não gerencia, né? E eu digo mais, né, Thiago, que o básico bem feito já tá acima ou à frente de muita gente, porque fazer o básico já é difícil, né? Aí tu não faz o básico, quer inventar uma coisa, um canhão para matar passarinho, né? Que é uma expressão bem conhecida. E tu acaba deixando de atingir o objetivo, né? Deixando de... E não otimiza recurso, não otimiza uma série de coisas, né? Então, com muito mais barato, tu consegue fazer muito melhor e entregar muito mais pro teu cliente, né? A gente sempre atua em 3 pontos, né? Que a gente, primeira coisa, o cliente está com um problema, geralmente, fazendo aqui uma comparação com a medicina, ele chega lá com a dor, um sintoma, né? Só que ele não sabe qual que é a causa. A gente analisa 3 pontos, que são as pessoas, o processo dele e a ferramenta que ele está usando. Nem sempre o problema está na ferramenta. Falando aqui de desenvolvimento de sistemas, né? Nem sempre está no processo. Às vezes é a pessoa errada no lugar errado. Ou às vezes a pessoa está correta, mas o processo está inadequado. Ou às vezes a ferramenta não atende. E a gente acaba trabalhando com esse tripé. Nós temos vários consultores, né, com expertise de consultoria em gestão empresarial. É meu ponto forte também, que a gente acaba atendendo de ponta a ponta. Passou da consultoria, a gente tem uma evolução dos processos. A gente começa a gerar dados organizados. Depois dos dados organizados, a gente entra com análise de dados, com o BI. A gente começa a acelerar daí a tomada de decisão após a evolução. Nós evoluímos organizados, estamos organizados. Agora nós temos condições de tomar decisões mais rápidas, que a gente confia nos números que estão vendo, né? Vou dar um exemplo para vocês. Imaginem um e-commerce, tem lá, sei lá, 1000 peças de um produto que está vendendo. Ele vai lá, faz uma ação, acha um preço bacana e começou a vender. Cara, o produto está lá olhando. Vendeu 1, vendeu 2, vendeu 3, vendeu 4 e começou a vender. Ele vai lá e aumenta o preço. Continua vendendo. Ele vai lá e aumenta o preço mais um pouquinho. Continua vendendo. Opa, vou aumentar mais um pouquinho. Vai rentabilizando. Vai chegar um momento que, estacionou. Certo. Então, parei de vender. Vou lá dar uma baixadinha. Voltou a vender. Então, esse aqui é o meu preço ideal. Só que esperar 30 dias para olhar um relatório desse, Perdeu a oportunidade. já foi estoque. Sim. Então, quanto mais rápido a gente tiver a informação e mais certa possível, melhor a tomada de decisão. Cara, você tá falando do nível de gestão que aí me pega, porque a gente sabe que é o ideal, mas tem o nível de consciência do empresário. A gente sabe quanto maior o empresário, mais atento a detalhes ou a centavos ele está, né? Porque 1 centavo ou 1% de 1 milhão é bem diferente de 1% de 10 mil, 20 mil de faturamento, né? Então a gente sabe que tudo isso faz diferença. E aí, como fazer talvez, ou
como enfrentar essa barreira, a dificuldade de se comunicar com um cara que talvez não tenha um nível de consciência adequado ainda, mas ele já tá num ponto ali que tu consegue, né, direcionando, mas esses contornos, essas objeções que tu encontra no caminho, como lidar com isso? Acho que o ponto principal é a confiança. É o cliente confiar em ti e no que tu tá falando. Aí ele se abre e tu consegue direcionar. Quando ele não dá essa abertura e começa a te questionar, aí nós temos que chamar os nossos advogados, entre aspas, né? A gente começa a mostrar fatos, mostra dados, mostra exemplos de coisas que já acontecem no mercado. Perfeito. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes a gente tá lá, o cara não tem controle nenhum, vai ver um DRE pela primeira vez, feito no Excelzão lá na mão. Olha lá a última linha, nossa, meu Deus, deu só 5% de lucro. Eu vou parar a operação, que não sei o que lá. Falei, cara, tem gente no mercado que mira 2% E olha lá. e tá contente. Porque a operação tá rodando. Ah, mas eu não vou ganhar, não sei o que lá. Falei, cara, teu Prolabore tá ali. Sim, Esse aqui é da empresa. isso é só lucro. O teu rendimento mensal é esse aqui, teu Prolabore. Se tu mirar lá o 10% e achar que tu vai fazer um saque e seguir a vida, vai matar o negócio. Sim. Então a gente começa a ganhar a confiança do cliente e conseguir fazer esse direcionamento, né? Boa. Mas o principal ponto é o nosso posicionamento. Posicionamento. E aí tem uma diferença muito grande. Você falou que na jornada como CLT já tinha, né, começou a perceber que tinha essa expertise de o meu negócio é resolver problema. Só que é diferente quando você está dentro do negócio e é funcionário, por mais que você seja um gestor qualificado e prestigiado. Mas você tá dentro. Então há um questionamento sobre o teu nível de consciência, né? Sim. E é mais difícil que você seja ouvido da forma como gostaria, porque você pode estar vendo um problema ali, mas você faz parte do time. Exato. Agora, quando você chega como um consultor, já é outro patamar. E aí você chega de fora, com um olhar mais amplo e com referências do mercado que aquele empresário já está validando mais. Então, esse processo de confiança já começa num passo acima. É outra relação, né? Perfeito. E aí te dá mais recursos, te dá mais, sei lá, eu ia dizer empoderamento, né? Uma palavra que já está muito na moda, mas te dá um respaldo diferente para chegar e atuar. Autoridade. Autoridade. O Edmilson falou do santificado não faz milagre, né? Foi praticamente o que ele falou. É isso aí. Exatamente. Faz milagre. É complicado. Tudo mas, isso para dizer que santo de casa não faz milagre. Mas é essa relação que muda, né? E sabe o que eu escuto? A maioria das vezes, que geralmente quem nos contrata é o tomador de decisão, é o dono do negócio ou é um gestor, um C-level ali, o cara lá de cima, né? Aí a gente começa, vamos lá, vamos dar uma olhada no teu processo, vamos dar uma olhada na tua ferramenta, vamos conversar com o teu time. E geralmente essa conversa com o time, eu não trago quem nos contratou, porque pode inibir. Sim. Aí eu estabeleço uma relação de confiança com o time. Sim. 99% das vezes eu escuto. Nós já sugerimos isso. Sim. Aí tem que vir alguém de fora Sim. Pra dizer amém pra aquilo que foi pra falado. dizer a mesma coisa e falar que vai dar certo. Não, e cara, e a gente é assim. É do ser humano. A gente é assim. Se você vê, é o seguinte, se você ouve um conselho muito bom da tua família, talvez você não dê o peso que dá quando alguém que tu admira no mercado, alguém te diz a mesma coisa, né? Exato. Te faz enxergar aquilo que alguém já tá vendo, mas que não tinha, você não tava validando aquela opinião, né? E aí faz toda a diferença. Então esse trabalho de consultoria tem essa pegada. Agora, lá no começo você falou que o Arthur, né? O Arthur, isso. Ele te deu um atalho, né? Assim, olha, aqui já tem gigante. né? Aqui tem um Atalho método, tem uma marca, vamos trabalhar junto. Te agregou no time. Ele me deu 5 anos, já tá. Isso, imagino que o efeito disso é que você chegou no mercado já no outro patamar, já começou no outro patamar. Mas também tem outro lado, que você começa com um peso, uma responsabilidade de representar algo que já está constituído, né? Como é que foi pra ti isso? Posso dizer que foi tranquilo, tá? Que bom. Foi tranquilo, não... Porque tu já me falou isso uma vez. Quando eu tava no núcleo lá, tinha uma galera lá, tava me tremendo todo lá pra falar, tu falou, cara, seja você. E foi. Cara, eu cheguei no primeiro cliente lá, fui eu mesmo. Sim. Da mesma forma. Só que eu tava Embasado. embasado. Eu tinha um escritório ali na Pedra Branca, tenho uma logo na parede. Eu tenho uma apresentação, lá no último slide, clientes que confiam em nosso trabalho. Tinha lá 120 e poucas logos, hoje já passou de 160. E com um certo peso, né? Umas logos grandes ali, né? Tem. Tem. E aí ajuda bastante, né? Tem, Pra ajuda quem tu bastante. já Valida, faz, né? aquela questão do... Valida. Pra quem tu já faz, né?
Pra quem Exato. tu já vendeu. Quando o cliente E é grande, ele pensa, ele procura isso, né? E o mais... Cheguei a me arrepiar agora. E o mais legal de tudo isso é quando um cliente grande desse indica para outro do mesmo patamar que ele tá. Top. Aconteceu comigo recentemente. É Sem só eu chutar pro saber. gol, né? Aí é, Sem eu é saber. pênalti sem goleiro. né? Cheguei pra reunião, cumprimentei. Opa, tudo bom? E aí, já fechou lá com fulano? Eu, como é que tu sabe? Não, me ligou. Ele sabe que tu vim aqui e tal. Eu falei, não. Tamo indo. Isso é muito legal. Foi bacana, eu nem sabia. Até deu uma brincada, falei, eu falasse bem dele. Ele abriu, eu falei, não, cara. Espero que tu tenha falado a verdade, só. Legal, cara. Não, fica tranquilo. Legal. E nessa segunda gestão, mudando agora de saco Falar de pra mala, núcleo? Falar de núcleo, exatamente. Falar do que fomentou isso aqui, né? E que é muito maior do que só esse podcast, né? Nessa segunda gestão, esse boom, esse crescimento, que hoje, salvo engano, é o maior núcleo do estado, né? E que Estamos entre, acho que tem estamos um na entre. nossa frente. Isso. Perfeito. Mas é um dos maiores. E, cara, e vem sendo uma gestão, de fato, eu particularmente não consigo enxergar, né? Apesar de eu saber que tem, mas não consigo enxergar defeitos. E ela vem sendo muito próspera para todo o nucleado, né? Trazendo conhecimento, agregando bastante com os palestrantes de qualidade, com propostas novas, como foi o Rocket City, e por aí vai. Então, cara, conta pra gente mais ou menos como é que é estar na frente de um núcleo que vem crescendo e fazendo um bom trabalho, enfim. Tá, vamos dar um passinho pra trás. Quando eu entrei lá no núcleo, o coordenador era o Diogo e mais algumas pessoas lá com ele. No final tava praticamente só ele. E... O almoço foi onde? Hã? O almoço, teve um almoço? Tá no mesmo lugar, já vamos chegar lá. É o coordenador era do Diogo. E foi pós-pandemia, tava uma situação, ninguém sabia se ia viver, se ia morrer, se ia abrir, se ia fechar, tava aquele rolo, né? E teve uma reunião que a gente participou, a primeira reunião que eu participei foi online. Tinham 5 pessoas. Diogo, eu, mais 3. Um era a Georgina. Cara, Luan tinha me falado, tal, núcleo. Gostei ali do assunto, falei, cara, eu vou na próxima também. A próxima foi presencial. Aí, tinha um número maior, tinham 6 pessoas. Ah, boa. Aqui na Info. Hoje a gente olha aquela sala lá com mais de 100 pessoas, cara, me passa um filme na cabeça direto. E eu vi que além de uma rede de networking ali de aprendizado, é um ambiente pra gente se agarrar. No sentido de, cara, eu tô seguro, eu tenho quem pode me apoiar. Né? Eu consigo pedir ajuda em algum lugar, como aconteceu comigo essa semana, eu pedi ajuda. Falei, cara, tô com uma situação assim assada, não vou citar aqui as pessoas. O que tu faria? Tu já passou por isso? Fiz uma consultoria aí com alguns nucleados, né? Mandou o Pix lá? E mandei nada. Cara, e me deu uma luz. Então o núcleo proporciona isso. Aí passando o finalzinho de 2021 ali, o Diogo me convida pro almoço ali no Dom Pedro, no Itaguaçu. Opa, não quer almoçar? Eu, Martin, Luan, mas não sei quem. Falei, tá, mas qual que é o intuito? Não, vamos lá, cara. Falei, não, vamos. Aí chegamos lá nesse almoço, então, eu tava Era na emboscada. Tava na emboscada, Era o marketing multinível no começo. Era o marketing. Olha, nós temos uma pirâmide que tá no comecinho, cara. Aí eu tava na emboscada, né? Eu falei, então, cara, a gente te identificou e viu que tu chegou na pegada, tu fala bastante e tal. Tu não quer ser o próximo coordenador? Isso em 2022, né? E pra assumir a gestão de 2022. Eu falei, olha, sou novo no associativismo, tinha 2-3 meses que eu tava conhecendo esse mundo. Aí eu falei pro Diogo, topa o desafio, mas tu vai ter que ir comigo, né? Eu não vai me largar sozinho lá, né? Ele falou, não, vamos, tamo junto. Aí o Diogo foi o vice-coordenador na gestão de 2022. E nós começamos a pensar fora da caixinha, né? Cara, vamos dar valor pra reunião, vamos valorizar o tempo que a gente passa aqui. E o Luan deu uma ideia que foi cara, eu acho que é a principal sacada nossa. A gente às vezes não sabe o poder que a internet tem. E sabe aquela história, não, gente, já tem, vamos atrás do sim? Boa. Cara, quem vai ser o nosso primeiro palestrante que vai fazer a abertura do núcleo? A gente não tinha dúvida, ninguém sabe, tal, tô lá no Instagram. Aí o Luan falou, cara, se fosse o Lucas Schweitzer, do Empreende Brasil, alguém tem contato? Não. Ah, peraí. Fui lá no direct dele. O Lucas, assim, assado, tal, me apresentei, falei o que a gente fazia, cara, um trabalho praticamente voluntário, praticamente não é voluntário, que a gente não ganha nada, em valores.
E... Cara, tu não quer vir aqui conversar com a gente e tal? Tava às vésperas do Freio de Brasil. Só veio a mensagem dele. Me passa o telefone e minha equipe entra em contato contigo. Não, de primeira assim, opa. Aí nós começamos a fazer um trabalho diferente. Falando, a gente consegue trazer. A gente quebrou uma barreira. A gente quebrou uma barreira, foi uma quebra de paradigma. Aí a gente começou a trabalhar em divulgação. A gente começou a melhorar a nossa comunicação nas redes sociais, né? Hoje a gente tem a Dani, que é a vice-coordenadora, que faz um excelente trabalho de assessoria de imprensa. Então, tem um encontro no outro dia, ou 2 dias depois, já está pipocado em toda a mídia. Conhece a Dani, Edmilson? Conheço. Conhece a Dani, né? E a gente quebrou essa barreira dessa forma. Não, vamos trazer gente grande, né? Vamos trazer pessoas que já estão vários passos à nossa frente, para a gente poder aprender com essas pessoas, que o intuito do núcleo é esse, né? Começamos em janeiro de 2022 com 26 empresas e 34 nucleados. Hoje, atualizei rapidinho antes de começar aqui, nós estamos em 99 empresas e atingindo 150 nucleados. Então a gente deu um salto gigante. Só que grande crescimento, grandes responsabilidades e grandes problemas. Não tem como ser diferente. Né? Sim. Aí tu me perguntou do boom, né? Que o ano passado eu centralizava muita coisa. Eu tive que me forçar a aprender a delegar. Tu lembra quando que tu me deu a ideia desse podcast lá no Cartão? Foi ano passado. Foi ano passado, né? Foi ano passado. Eu senti que não era o momento. Que a gente tava, e agora? Vai, não vai? Será que eu continuo na gestão? Não continuo? Aí acabei continuando na gestão. Aí falei, não, esse ano vai ser diferente. Não vou carregar o fardo sozinho, não. Augusto, vem cá, vamos tirar aquela ideia do papel? Não, vamos embora. Acho que foi o primeiro projeto que a gente fez, né? Foi, logo esse que ano, virou o ano. Aqui. E eu, cara, falei pra mim mesmo. Chamei a Dani e falei, olha, isso daí, que a Dani é a nossa vice, né? Eu não quero fazer parte. Não quero saber como é que vocês vão organizar, não quero saber o que vai ser feito. Estou delegando, o negócio tem que acontecer. A gente tem que envolver os nucleados nos projetos, né? Boa. Cara, e vocês fizeram um negócio que é extraordinário, né? Tá toda a equipe de parabéns. E além do podcast do Além do Cartão, a gente começou a inovar em alguns quadros. A gente tinha um quadro lá antigo, que era o resultado coletivo, que o empreendedor trazia uma dúvida e tal. Aí nós transformamos ele no Conto Sua História, a gente dá uma oportunidade, às vezes, para quem nunca falou em público. Hoje, pelo tamanho do nosso núcleo, a gente tem a oportunidade de palestrar para mais de 100 pessoas. Exato. Tem 10 minutos ali de fama, né? E eu digo mais, às vezes não é só pela fama, mas, cara, vamos se jogar, vamos se testar. É um ambiente seguro, a gente pode gaguejar, pode chorar, pode errar, pode travar, que a gente vai esperar destravar. E já teve apresentação bacana ali, né, cara? De fazer O pessoal tá evoluindo, cara. As apresentações surpreendem, é muito legal. Não, o pessoal tá evoluindo e é gratificante ver essa evolução dos nucleados, né? E daí a gente transformou no Conto Sua História. Então, cara, o nucleado tem 10 minutos ali pra ter que viver aquela experiência, né? Da mesma forma que o intuito do Além do Cartão é esse. A gente não tá aqui pra divulgar um núcleo. Claro, nos ajuda muito essa visibilidade, né? Mas acredito que um dos intuitos principais desse podcast, nem todo mundo tem a oportunidade de participar no podcast, estar sentado aqui nessa cadeira como convidado. Tenho certeza que todos os nossos nucleados vão passar por aqui. Uma vez na vida, pelo menos, eles vão viver se estiver aqui dentro do núcleo. Né? E aí a gente cria um espaço em que a gente percebe de outra forma as empresas nucleadas e as pessoas por trás delas. Quando você conhece a história de alguém, cresce a admiração, você começa a entender por que a empresa funciona dessa forma, começa a validar. Eu vou dar um exemplo do próprio Augusto. Augusto, quando contou aqui que ele fazia ainda a entrega de moto e já estava com a empresa aberta. Cara, ninguém imagina os bastidores do cara. Exatamente. Né? O que o cara passa para poder levantar o seu negócio, para poder fazer a coisa acontecer. E aí, quando tu ouve uma história dessas, o que acontece? Aumenta a tua admiração. Tu percebe que não é só você que tem suas dores, não é só você que tem que perrengue, né? Então, valoriza o ambiente do grupo, que é de solidariedade. Né? Gera conexão, né? Eu posso dizer, cara, justamente do Edmilson, né? Não é só pra retribuir, não, tá, Edmilson? Mas é que assim, ó, porra, cresci vendo esse cara, eu gosto de esporte pra caramba, cresci vendo esse cara na televisão. Pra mim era um repórter. E aí, cara, quando ele começou a falar numa outra oportunidade que a gente fez o podcast aqui, e começou a conteúdo, e eu assim, cara, a profundidade do negócio, caraca, o bicho tem um conhecimento gigante, pô. Não fazia ideia, sabe? Que a pessoa era muito mais do que aquele repórter que aparecia em 5 minutos de televisão, rapidinho. Entendeu? Sim. Da mesma forma, o Thiago, cara, quando tu fala dessa tua parte primeira ali, do que tu emagreceu 22 quilos em 80 dias, 80 dias,
e que dali tu tirou um gatilho de que tu pode tudo. Pô, isso pra mim é um drive de mentalidade assim absurdo. E que cara, tem uma pessoa que acredita nisso e por que eu também não posso acreditar? E aí me dá força pra tal. Então, Exato. olha o quanto essa mesa tá rica de experiência, né? E só das histórias da pessoa, não tem nada, ninguém tá inventando nada, é natural, né? E quando eu tomei a decisão de chutar o CLT, não era qualquer CLT, era um bom salário, um ótimo salário. E minha filha tinha recém-nascido, meu plano de saúde era pela empresa. Imagina, eu, a Maiara, a Maria Laura, os 3 planos de saúde pela empresa. Eu moro de aluguel e meu carro estava financiado. Momento ideal, né? Pro cara chutar cedo e começar a empreender de zero, né? É decisão baseada em dados. Eu ouvi uma vez alguém falando, cara, você tá com medo, vai com medo em tudo, mas pensa no medo, cara. Você vê que mesmo tendo... Você é um cara que defende, com toda razão, né, a gestão de dados, mas na vida tem vezes que o feeling, né, é indiscutível, né, e tu não tem uma justificativa racional para fazer o que tá fazendo, mas tem algo maior que tá guiando, né, que você precisa confiar, né, e se ouvir. Né? Isso é o instinto, né? A gente vê o Piangers fala bastante disso, né? Vi um podcast dele com o JJ, acho que foi com o JJ, que eles começaram a falar de inteligência artificial, que não sei o que lá, ele falou, cara, a inteligência artificial nunca vai ter coração. Não. Nunca vai sentir assim, olho, a empatia assim, opa, Exato. aqui bateu. Exato. Não vai, nada vai substituir nosso instinto, o ser do ser humano, né? Sim. Falando nisso, essa semana fiz algumas brincadeiras com o ChatGPT, né? Pra ver o que ia acontecer. Tá pedindo piadinha de quinta série. E aí, não, é assim, eu recebi o press kit da Feira Plural, que a Dani faz a assessoria de imprensa da Feira Plural, nós somos assim entusiastas da feira, e eu queria fazer algo diferente nesse vídeo, né, pra divulgar a feira. E eu joguei no ChatGPT, Feira Plural, disse o que era, mais ou menos, pra ver se tinha alguma ideia. Ver um roteiro de vídeo. Veio o negócio e disse, cara, o ChatGPT não entendeu como essa feira é legal. Ele não viu, ele não sabe nada, esquece, eu vou do meu jeito. Exato. É bem complicado, mas de fato, exatamente. E aí a gente falou também do instinto, entra muito com questão de venda, né? A venda nunca vai deixar de ser sensorial, né? O olho no olho, o perceber ali das microexpressões faciais e tu, cara, ganhei o cara. Ou então, tô levando por um lado ruim, e aí eu tenho que mudar um pouquinho minha conversa. Então, cara, isso aí são percepções que a gente tem que desenvolver, são soft skills, né, que a gente tem que desenvolver para cada vez ficar melhor e conseguir converter mais em vendas e tudo mais, né? E aí eu acredito que o Thiagão possa deixar um pouquinho mais sobre isso, né? Porque essa inteligência de dados, ela ajuda na tomada de decisão. Só que tem toda a interpretação por trás também, né? O cara que vive aquele mercado, que já tem uma bagagem gigante, que conhece ali as nuances e tudo mais. Então a interpretação também vai de encontro com aquele conhecimento que ele tem do dia a dia, né? Isso. Cara, quando a gente entra no assunto ali de vendas, o leque faz assim, né? Que aí depende de mercado, depende do perfil de cliente, de pessoas, né? Mas vendas é técnica, né? E, novamente, voltando para os dados. Quando você descobre a tua taxa de conversão, cara... Multiplica. Não, multiplica. Multiplica o... Vamos lá. Tu tem um número X de leads, tu converte tanto. Se aumentar o número de leads, vou aumentar em tantas vendas, vou aumentar em tanto o faturamento. Perfeito. Dá pra fazer conta, dá pra fazer cálculo. Tem uma lógica. Claro que você pode melhorar a sua taxa de conversão também, né? Que é um outro processo. Mas o que eu fiquei pensando, uma frase na minha cabeça aqui, se fizer algum sentido, ótimo, se não, me corrige. Nós estávamos falando sobre a importância dos dados e sobre a importância de ser um humano que olha para esses dados, né? Então eu fico pensando o seguinte, é como se fosse algo assim, eu posso decidir pelos dados, mas os dados não podem decidir por mim. Perfeito. Né? Perfeito, é isso. Essa que é a dinâmica. Agora quero voltar num ponto, Thiago, porque você falou no começo que o processo de saída do CLT e de uma virada na tua vida pessoal e profissional começou quando você decidiu emagrecer. Tinha uma questão de saúde, uma questão pessoal. Às vezes a gente ouve uma história dessas e romantiza, tipo assim, teve um dia né? Um dia do basta, aconteceu tal coisa, às vezes acontece mesmo. Eu ouvi alguma coisa, ou aconteceu tal episódio que me fez tomar uma decisão. Pra ti, houve esse momento ou foi um processo? E que tipo de conteúdo que tu buscou, que te fez fazer essa virada?
Foi uma sequência, eu não acredito em acaso, né? Mas vamos lá, minha filha nasceu de 26 de janeiro, foi o mês que eu comecei o tratamento. E o começo do tratamento foi um gatilho que o Mendel fez comigo. Imagina, a gente estudou junto desde o prezinho. Cara, ele veio me visitar, ele chegou, olhou pra mim assim e falou, cara, tu quer ir na formatura da tua filha? Eu, formatura? A menina nasceu? Eu lembro, a gente já falou sobre isso. Formatura do prezinho, com 5 anos. Eu, como assim, cara? Se tu não cuidar, tu vai morrer. Morrer, cara? Ele falou, cara, eu vejo um infarto todo dia. Eu trabalho no SAMU. Todo dia eu vejo, o dia sim, dia não, eu vejo um cara infartando. Tua veia do pescoço, não sei o que lá e tal. Começou o diagnóstico. Para, né? Tô falando sério. Cara, ele engrossou, né, cara? Eu falei, opa, daí me deu um choque, né? E agora? Aí ele abriu o computador dele, pega no teu WhatsApp aí, tem um pedido dos exames, vamos fazer. E eu não esqueço esse número até hoje, fiz 44 exames. Cara, eram uns 10 litros de sangue, ó. Tudo. Dos 44 deu 44 errado. Quero pra tal, tava Parabéns, baixo. gabaritou a prova. Gabaritei. Sua prova de 10, amigo. Quero pra tal, tava baixo, quero pra baixo, tava alto. Cara, deu aí, caramba, ferrou a máquina, né? Nosso corpo é uma máquina, né? Cara, mandei o resultado pra ele, ele falou, cara, e aí, quer ir pra vala ou quer resolver? Não, cara, vamos resolver. Aí começamos o tratamento. A hora que eu vi que começou a dar resultado, falei, cara, disciplina. Vou seguir até o final do tratamento. Segui, consegui o resultado. Acabou o tratamento. Veio o Empreende Brasil. Antes disso, teve um evento aqui com o Lucas. O Lucas me presenteou com o ingresso lá no Empreende. Eu fui no Empreende. Eu vi tanta coisa lá que começou a explodir minha cabeça. Um dia antes do Empreende, ou 2 dias antes, teve a nossa visita na van. Imagina como é que tava na minha cabeça. Pô, aquele negócio da van, aquela loucura toda. E Empreende Brasil, eu falei, cara, preciso me mexer. Comecei a olhar pra dentro do núcleo. 15 dias eu vejo um monte de gente se arriscando e dando cabeçada e resolvendo e tendo sucesso. Cara, por que eu não faço? Eu tô à frente desse grupo. Por que eu não faço? Aí foi onde deu o gatilho do Ikigai. Então assim, eu acho que não foi um dia, mas foi aquele primeiro semestre de 2022. Eu vou só ressaltar, porque nesse meio tempo tu se inseriu no associativismo, tu começou a frequentar um pouco mais a cadeira ou enfim um ambiente onde tinha empreendedores, o Empreende Brasil, a visita técnica, o próprio núcleo. E aí tu, cara, o ambiente te corrompe ali, né? Então, corrompeu o teu CLT, né? Vamos trazer pro... Isso? Exatamente. Então, a importância do ambiente, né? Eu sei que tu considera isso, mas eu queria que tu expusesse a tua visão com relação ao ambiente. O quanto isso pode ser próspero ou pode ser ruim para uma pessoa estar num ambiente bom ou ruim, né? O ambiente, o que ele te gera? Te gera experiências, né? Te gera conexões, te gera conhecimento. No final, tudo isso vira crença. Paulo Vieira fala muito disso. Então, você tá num ambiente para cima, um ambiente de empreendedorismo. Cara, tem que empreender que dá certo e tal, e vamos lá. Você começa a acreditar. Depois que você acredita, amigo, não tem volta. Sim. Do mesmo jeito, você tá num ambiente ruim. Você começa a acreditar que às vezes sonegar um imposto é certo. Você começa a acreditar que, enfim, que coisa errada é errada. E tem a neuroplasticidade também, né? Que a gente começa a... Se tu anda com pessoas ali que ganham, sei lá, 15, 20 mil reais por mês, as atividades que esse pessoal tende a fazer, né? São do patamar de vivência deles ali, da faixa de salário, enfim, que eles ganham. Se tu não tá nessa faixa, tu tende a subir teu patamar para poder estar com eles, né? A questão de pertencer a um grupo. Acontece natural, cara. Exatamente. E o negócio acaba acontecendo natural. É só que tem uma coisa. Quando a gente está no ambiente certo, a gente pode ter um ritmo de aprendizado, de crescimento nesse ambiente de acordo com a nossa postura. Porque às vezes é possível você estar no ambiente certo na postura errada. Então, porque você, por exemplo, no teu caso, você foi ao Empreende, foi na nossa visita técnica na van, com o olhar de quem queria aprender, de quem estava afim, né? Estava motivado, estava disposto, estava na postura de aprendiz. Aí o processo tem um ritmo muito melhor, muito melhor. Claro, porque assim, se você chega de arrasto, tua mulher te trouxe pro núcleo jovem, ou vice-versa. Foi a Dani que trouxe? Eu trouxe ela, mas ela chegou muito aberta.
Muito mesmo. Aliás, ela é um outro case sensacional de mudança em função do associativismo. Mas chegou na postura certa. Agora, imagina que ela fosse o contrário, pegar esse exemplo da brincadeira aí. Imagina que ela chega assim, tá, vou lá, não é pra mim, vou lá só pra te acompanhar. Na convivência, com o tempo, a gente vai desenvolvendo novas crenças, aproveitando as oportunidades e essa experiência vai tendo um valor. Mas quando você está na postura certa, esse processo é muito mais rápido. Porque você decidiu estar ali, você está aproveitando a oportunidade, e aí sim, essas experiências elas têm uma velocidade muito grande de crescimento, de aprendizado, que foi o que você fez, né? Isso que é sensacional, porque uma coisa que eu digo, eu conheço colegas do jornalismo que têm 30 anos de televisão, mas não tem 30 anos de experiência. Porque tem muitos anos que são só repetidos. Nesse meio tempo não estão se aprimorando, não estão buscando um curso. Quando eu tinha o desafio de contratar como gestor, a primeira pergunta que eu fazia era nesse sentido, para entender o que a pessoa estudou nos últimos tempos. Porque uma pessoa que não buscou nada, nem um curso de idioma, nem um curso de Excel, qualquer coisa, não buscou aprender nada, ela está numa postura errada, não vai se desenvolver. Não adianta trazer pro meu time porque não vai crescer, está estagnada. Enquanto ela não mudar essa postura. Emprego vai mudar, não vai. Tá na zona de não vai. conforto, né? Eu tenho 30 anos de experiência fazendo a mesma coisa, então não é experiência, são anos repetidos da mesma coisa. Zona de conforto. Acontece aqui no núcleo bastante. É que assim, gente, um núcleo grande, a gente tem demanda de trabalho todo dia. Todo dia. A Dani tá sentindo na pele agora. Todo dia tem alguma coisa pra resolver. E chega muita gente, né? A gente não tem controle mais, assim, vai entrar tantos nucleados, vão receber. Não, nada pipoca ali, puf, entrou. A gente faz a recepção, tudo certinho e tal. Mas já vieram algumas reclamações assim pra mim, que uma bomba só chega pra mim, né? Na maioria das vezes. Eu fui ali, cara, mas na reunião não conheci ninguém. Primeira pergunta que eu faço: tu foi se apresentar pra quantas pessoas? Quando o núcleo era pequenininho, essa preocupação não existia, né? Chegou todo mundo viu, opa, Lembra que a gente fazia? Vamos passar o microfone e todo mundo se apresentar. Exato. Me cobraram Faz esse agora tempo, com 150. Me cobraram esse tempo falando, por que não dá aquela passada de microfone? Pra 100 pessoas? Aí você tava em volta de uma mesa antigamente. Falei, cara, dá um minuto pra cada um, dá 100 minutos. Nossa, enquanto tem 90, o que eu faço? Ele já sai atrasado com o Martin. Dá o microfone pro Lavo, o braço Lavo. O Lavo aprendeu, né? O Lavo aprendeu. Mas no começo dá o microfone pra ele. Cara, microfone com choque, né? Aquele microfone com choque. E isso é daquilo que tu falou. Qual que é a intenção? A gente tem que ser intencional nas nossas ações, né? Eu tive uma oportunidade lá no Empreende 2022 de estar numa reunião privada lá que tava o João Branco, que era o vice-presidente lá do marketing do MEC. E eu consegui fazer uma pergunta pra ele aqui, agora a gente tá aqui, tete a tete. João, como é que a gente faz pra não se frustrar no trabalho? Ele foi enfático na resposta. Dê o seu melhor todos os dias. Seja intencional, vai chegar em casa e dormir. Tranquilo. Você fez o melhor que você podia fazer. Núcleo é a mesma coisa. Qualquer atividade é a mesma coisa. Você vai num lugar com intuito de networking, não adianta eu ir lá ficar sentado esperando as pessoas virem falar comigo. Não, sai. Tu faz pouco isso, né? Não falo com ninguém, eu fico no meu canto lá do canto. O monstrão. Essa camisa não privilegia. Tu lembra do Edmilson na TV? Quando ele segurava o microfone? Eu passei por uma fase que o Augusto tá passando agora. Edmilson me parece familiar, né? Seja bem-vindo. Tira a foto assim. Passei por isso, cara. Tava malhando bastante. Aí, tudo que é foto que eu fazia, foi assim, passou São fases, né? São fases. Tem amigo meu que posta foto no elevador, direto. E hoje tá pago. Quem é, será? Agora vamos voltar para assunto sério, né? A gente tem agora uma outra, falando de núcleo ainda, né? Uma outra responsabilidade que nós viramos referência no Estado. Aliás, no Estado não, acho que no movimento jovem, no Brasil, de certa forma, as pessoas sabem que o núcleo de São José, da Enflo, é um núcleo que tem uma história de crescimento rápido, muito rápida, e é de fato uma referência. Como é que você, como coordenador, já pensando nas próximas gestões, está olhando para esse cenário aí? Eu acredito que vai se manter. A gente está aqui falando de cultura, né? Já ouvi algumas pessoas, ano passado principalmente, ouvi bastante assim: não, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer assim, vocês têm que fazer assado. Eu parava, cara, mas a gente está totalmente no caminho contrário e estamos crescendo, as pessoas estão evoluindo. Aí comecei a questionar, por quê?
Não, porque lá faz assim, assim, assado. Lá porque o núcleo de tal cidade faz assim, assim, assado. Não tô falando aqui mal das outras cidades, tá? Dos outros núcleos. Só exemplificando com dados. E eu começava a comparar, obviamente, com o nosso. Cara, não vou parar. Vou continuar nesse... A gente tá no caminho certo, né? E enfrentei muita coisa. Só vem a parte boa, né? Enfrentei muita coisa. Mas estamos aqui firmes e fortes. Em outro momento, Thiago, a gente falou sobre... Não, até na tua conversa. Que a gente falou sobre o atalho, né? 5 anos à frente que tu falou. Cara, pegar uma gestão que fez todo esse trabalho e eu pude acompanhar da metade da primeira gestão até essa segunda toda. Encaminhado com pessoas engajadas, como é o Diogo, que ainda frequenta o núcleo, o Luan, que ainda frequenta o núcleo, que fizeram parte das antigas. Né? É um processo de continuidade, de certa forma. Sim. Exatamente. E aí tu pega toda a bagagem desse pessoal que passou por tudo isso, por ter 6 pessoas numa reunião, 5 pessoas numa reunião online, e agora com 150, 100 e poucas pessoas num auditório. E aí, porra, dar continuidade com pessoas assim é muito mais tranquilo, né? Aqui que seja manter aquilo que vem dando certo. Sim, só que assim, a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Isso. Hoje a gente tem ativo no núcleo, né? A gente tem aqui o podcast. São quantas pessoas aqui? 5 envolvidas? 6? 5 ou 6 envolvidos. 6 envolvidos aqui. Nós temos lá o projeto Trampolim, que é um projeto social, né? Idealizado pelo Diogo. Georgina foi fera ali na criação da identidade visual também. A gente tem lá o quadro que a gente fez o Conto Sua História. E agora tem o Rocket City. Né? 4. Desses 4 projetos aqui, eu não estou envolvido em nenhum. Zero envolvimento. É o olhar de gestão. Tem que delegar. A gente precisa de braço. Né? E o principal, até puxando pro lado da consultoria, eu vejo muitas reuniões, às vezes, de gestão, planejamento. Os empresários colocam o cliente, às vezes, no centro das decisões, né? Não, vamos fazer uma gestão aqui, focada no que o cliente vai sentir, como é que a gente vai atender melhor nosso cliente. Depois disso, a gente rentabiliza. Eu tive essa sacada lá atrás. Nós vamos fazer uma gestão voltada para o nucleado. Perguntei lá no almoço, que o Diogo me convidou lá, qual vai ser o nosso propósito? O que nós vamos fazer com o núcleo? Chegamos lá à conclusão, vamos agregar valor aos nucleados. Desenvolver essas pessoas, transformar de alguma forma. E aí o crescimento é consequência, porque se o objetivo fosse crescer, simplesmente não teria funcionado, né? Hoje a gente vê por que a gente tem esses projetos andando com facilidade? Porque as pessoas querem se envolver e entregar a sua expertise, porque vem sentido no que estão fazendo. Exato. Né? Nunca houve antes a assessoria de imprensa, por exemplo. Não, isso eu sei fazer, vai agregar, toma, tá aqui. A Georgina, né, com a identidade visual. Aí Beatriz chega e olha, não, cara, eu posso ajudar com isso. O Augusto tinha experiência no podcast da empresa dele, olha, pode ser interessante. Porque a gente quer fazer parte de algo que está rodando bem, que está funcionando, que as pessoas fazem com paixão. E é natural do ser humano querer se doar. Né? Porque é uma doação que a gente faz, cara. Exato, eu, por exemplo, tô aqui, tinha muito mais o que fazer, mas tô aqui com você. Genial, né? É a figura, né? É a figura. E a gente... Vocês lembram daquela pesquisa que a gente fez? Numa reunião, a gente fez uma, digamos assim, uma avaliação de, entre aspas, uma avaliação de clima. Aquela com várias palavras na tela. O que os nucleados buscam aqui? A gente precisa saber que a gente precisa trabalhar, a gente precisa servir alguma coisa, né? Cara, o que mais apareceu lá era conhecimento, networking. Cara, então vamos trazer conhecimento, desenvolvimento para essas pessoas. E a gente tá mantendo essa... E que fila de palestrante, né? Vamos falar aí do começo do ano pra cá. E falar sobre isso, porque agora os caras querem vir pra cá. Só paulada, né? Só porrada. Esse ano foi só porrada. Eu não vou dar nome, mas tem uma palestrante que, assim, ela é requisitada, ela disse, não, eu quero... né? E não é uma só, né? Um exemplo que eu lembro. Hoje as pessoas que são referências no mercado vêm com gosto, né? Porque sabem que é um ambiente que tá quente, né? Sim. Quem que foi, na opinião de vocês, o mais pra top mim até agora? era o Felipe Colombo, da Anjo Tintas, até o Leandro da Cotton Baby falar. Cara, eu gostei de todos. Assim, ó, o Marquinhos da Secai, meu amigo, trouxe um negócio incrível. Outros tantos, o Olsen das indústrias Olsen, todos maravilhosos. Mas pra mim, por eu conhecer a história desde o seu Nelson, que era o pai do Leandro, né, da Cotton Baby, a história do incêndio, como eles olharam para aquilo, como eles revitalizaram e fizeram renascer o negócio. E também pela figura do Leandro, que é é um manezinho e ao mesmo tempo um gestor sensacional, que ele fala com uma simplicidade, brincando e trouxe
muita sabedoria com simplicidade. Então, sem demérito nenhum aos demais, para mim foi a palestra que mais me marcou nesse ano, do Leandro da Cotton Baby. Abraço, Leandro, vou mandar para ti esse corte. Achei muito bom. Pra mim, cara, eu fiquei entre o Felipe, realmente, e o Leandro, mas eu acho que o Felipe ainda me dá... O Felipe Colombo da Anjo Tintas. O fit cultural, né? Acabou pesando bastante. Pô, o bicho Bom veio. demais também. E eu li o livro dele, li o livro do Beto. Então, demais, cara. porra, muito massa, muito massa. Eu implementei aqueles indicadores na minha empresa. Oh, bacana. Claro, pô, tá lá um papel de 1,80 m por 1 metro. É gigante, assim, botei na parede Fazer um toda. Power BI, cara, lá. Tem que fazer. A gente já falou isso no começo, agora tá falando de novo. Mas vamos fazer assim. E, cara, e o negócio funciona, sabe? Tipo, são metodologias que ele trouxe ali, totalmente aplicáveis, e eu já coloquei pra rodar, tá funcionando e, porra, muito massa. Vamos lá, a gente tá aqui no núcleo, no ambiente de aprendizado, né? Falo várias vezes, cara, quando eu vou pra algum lugar assim que eu quero aprender alguma coisa, eu desligo o disjuntor lá do consultor e ligo o disjuntor do aluno. Perfeito. Eu entro, cara, não sei nada. Sem nada, é zero. Aí vem o cara, vamos pegar o Felipe de exemplo. Vem um cara que tem uma empresa daquele tamanho, daquele porte, com a história que tem, com o crescimento que teve. Entregar conteúdo, mesmo que ele aplica lá, cara, como é que eu vou chegar no ambiente desse com o copo cheio? Exato. Cara, eu tenho que chegar vazio, Ele cara, abriu a cabeça dele pra... Né? e absorver o que der. Absorver, rabiscar e fazer... Cara, eu... Puxão de orelha nos nucleados. Tem muita gente que às vezes vem aqui pra fotinho no Instagram. Cara, e perde uma baita oportunidade. É aquilo que a gente falou há pouco, a postura de aprendizado, né? Estar nessa postura de aprendiz é muito rico, né? Agora, que interessante, né? Eu falei, pô, é que é difícil a gente colocar as coisas num ranking, porque são todas maravilhosas. Agora, a dificuldade de eleger já mostra o nível que tá o negócio. Sim. Né? Só coisa boa. Vou falar do Marquinhos. Tantos aqui, outros também, né? O Edmilson citou ele, mas, cara, ele veio com o nome da palestra, né? Era mobilidade, carros elétricos, alguma coisa assim. Futuro da... A palestra dele foi só dados, pô. Só maravilhoso. dados. Eu fiquei assim, que cara chato, pô. No final você é assim, que maluco e tem uma visão de mercado, cara, que incrível. loucura. Aí eu, passei a admirar o cara, assim, que eu pensei, pô, chato, veio com 3 slides cheios de gráfico. Aí quando ele vem na sequência, depois que ele contextualiza com os dados, ele vem trazer a visão, cara, sensacional. Não, sensacional. Fora da curva. Muito massa. A gente teve também, cara, o Felipe, o Marquinhos... O Mariana Amaral teve aqui com a gente, maravilhosa também, com vendas. Vitor Barbieri VIP, o Evandro Turato também. O Turato, cara, né? Um abraço, é que assim, como já foi há mais tempo, a gente ficou mais fresco na cabeça. O César Borges deu uma palestra. Cara, o Evandro lá do Next Shipping lá, cara, maravilhosa. 3 vezes, 2, 3 vezes GPTW, Brasil, tá louco? O cara entregou pra gente. Melhor empresa para se trabalhar, né? Como é que é GPTW? Great Place to Work. Melhor empresa pra se trabalhar. Entregou aqui, nível, sabe? né? Exato. Né, cara, só copiar. Mas é que tá. Quem tem resultado, quem sabe fazer, não se preocupa. Tem generosidade. Cara, eu faço bem feito, eu entrego e pronto. E aí, quer que tentar fazer igual? Vai lá e faz igual. Se tu conseguir, ótimo. Porque é a minha contribuição. Falou uma coisa agora que é pontual, cara. Eu não tenho problema nenhum de abrir meu processo pra ninguém. O problema é o cara conseguir implementar. Exato. Porque aí tem toda uma questão de cultura, tem toda uma questão de aprender a desenvolver aquilo. A questão é a seguinte também, ele pode ir até onde eu ensinei naquele momento, ou até onde eu passei naquele momento. E depois, o que eu vou continuar evoluindo, será que ele vai conseguir atualizar também? Então não tem problema nenhum, cara. Aquilo que tu faz hoje não vai ser o que tu vai fazer amanhã, porque tá sempre em evolução. Se o cara quiser te copiar, tá tudo bem, pode copiar mesmo. E vai fazer, nunca vai ser uma cópia, né? Vai ser sempre ter, se a pessoa fizer bem feito, ela vai ter o jeito dela, agregado ao que ela aprendeu de alguém. Aquele trabalho da quinta série, né? Entrega, mas muda. Fala quinta série, já me preocupa. Ele já pensou da piada. Né? Entrega, mas muda o nome, né? Aí entrega uma professora. Não, é de autenticidade mesmo. Eu aprendo um negócio, um processo, eu vou fazer daquele jeito que eu aprendi, mas do meu jeito. Cara, a prova disso é receita caseira. A tua mãe passa pra tua noiva a receita, vai ser diferente o bolo. Vai. Né? Vai ser diferente. Pode usar a mesma coisa, vai ser diferente. Isso não é uma crítica, não. Não sei, também faz comida. É um resenha, cara, mas voltando ali às oportunidades que a gente teve aqui, por exemplo, o Felipe, deslocou lá de Criciúma, veio aqui, fez a palestra. Podemos visitar a tua empresa? Cara, olha a recepção que eles fizeram com a gente lá. Foi top. Exato. Não, o Turato tava com o compromisso de palestrar no Empreende. Exato.
né, que tá lá sendo pago, sei lá se está sendo pago, deve estar. E aí se antecipa o processo dele de construir a palestra para apresentar pra gente. Né, Cara, foi partes, né? Mas foi sensacional. E olha, também saiu lá de Itajaí. Vem lá em Itajaí. Pra vir aqui, né? Então, cara, a gente agradece a todos aí que tiveram com a gente esse E assim que tiver um espaço na agenda, Luciano Hang, você poderá vir participar. Como é que o Danilo Gentili fala? Estamos te esperando. Queremos você aqui. Beleza, mas vamos lá. Vamos voltar que a gente falou sobre a questão da consultoria, da modelo vencedor. Eu quero voltar a isso só pra gente aproveitar e te dar também um espaço para falar um pouco mais sobre isso, para entender. A gente perguntou sobre o perfil de cliente e tudo mais. Qual o momento que o empresário percebe que precisa de uma consultoria? Quando ele engole o orgulho. Não Temos um corte aqui, ó. Tudo. Quando ele engole o orgulho. Cara, eu tenho problema. Não sei como resolver, preciso de ajuda. É nesse momento. Enquanto dá um martelado, eu tô com meu copo cheião aqui. Eu sei dizer agora, esvazia o copinho, né? E o primeiro momento, por mais que ele tenha pago uma consultoria, como é que é o nível de teimosia no começo do processo? Varia muito. Varia. De novo, a gente tem que ver qual que é o nosso nível de... Não queria usar a palavra autoridade, mas é uma autoridade, tá? As coisas. Influência, digamos assim. Nosso nível de influência no cliente. Sabe como é que a gente vai conseguir essa confiança dele? Resultado. Nada contesta o resultado. Sim. Nada contesta. Olha, já apliquei isso aqui tantas vezes, deu certo, o resultado foi esse. Dá pra ser? Não dá pra ser. Tem algumas portas que a gente abre que são abertas que a gente vai fechando no processo de consultoria, da venda da consultoria, né? Primeira porta. O cliente chega, tô com um problema aqui. Sim, assado, será que você consegue resolver? Primeira pergunta. É prioridade para você resolver isso agora? Se o cliente estiver sofrendo muito, ele falar, quero resolver. Vamos para a segunda porta. Olha, eu acredito que dá para resolver assim, assado, tal. A gente mostra a solução, talvez a gente precise desenvolver algum sistema que faça isso. Tu precisa melhorar o teu processo, isso já numa segunda fase. Acredita que a gente vai conseguir resolver? Pergunta ao cliente. Vai dar certo. Vamos para a terceira porta. Investimento. Aqui a gente já define se o cliente tem potencial de investimento ou não. Olha, o investimento é tanto, mas é uma prioridade para você resolver e a nossa solução resolve. Vamos para cima? É muito difícil de não conseguir fechar. Mas, se o cliente fala que está com problema e não é prioridade para ele, não precisa gastar muito cartucho. Sim. E aí a questão não é vender para qualquer cliente, né? Tem o cliente certo para vender. Ele só vai comprar a tua solução ou só vai fazer sentido se de fato for prioridade para ele, se de fato resolver uma dor dele. A gente falava disso, né? Da maturidade. Tu não consegue atender todo o cliente, mas aquele que tu consegue atender é aquele que precisa do teu serviço. E aí esse vai fazer total diferença na vida dele, esse vai refletir nos resultados e por aí vai. Eu sempre falo para todos os clientes, enfim, qualquer roda de conversa de network, consultoria ela tem que ter data para começar e data para terminar. E a gente não trabalha lá com mensalidade, digamos assim. É escopo fechado. O cliente tem isso aqui para resolver, a gente vai demorar X tempo aqui para resolver, o valor é tanto, tu vai pagar isso aqui só. Mas aqui a gente começa, aqui a gente termina. Perfeito. Não pode ter essa dependência. Aí o consultor está agindo de forma errada. Perfeito. Se tiver dependência. Você viaja bastante, né? Para atender clientes no Brasil todo. Tá sempre no aeroporto. E aí eu quero te perguntar o seguinte: quando você está dentro de uma empresa, você fica, imagino eu, com o radar atento porque a informação circula em tudo que é lugar, né? E como é que é a relação quando você... Eu já vi você contando histórias de conversar com alguém lá do cafezinho, alguém de algum departamento que te dá um insight, te dá informação em algo que vai ter uma relevância no processo. Como é que funciona isso? Como é que você interage com as pessoas para ter esse tipo de acesso? A gente tem que fazer o rapport, né? A gente tem que fazer o rapport. Já fui o cara do chão de fábrica, já fui o cara do administrativo, já fui o cara da almoxerifado que vai lá, carrega a caixa, transporta pallet. Já fui o cara que carregou o caminhão. Eu já fui o motoboy. Já fui a galinha pintadinha. Então a gente adequa a linguagem. Não adianta eu chegar lá às vezes de terno e gravata no meio de uma produção e querer... Cara, a gente tem que fazer assim. Os caras vão olhar pra mim e vão dar risada.
Né? Aconteceu isso num cliente em Goiânia. A gente precisava fazer uma reestruturação do almoxerifado, trocar de lugar, enfim, readequar o layout dele. Não adianta nada, chega lá terno e gravata. Cara, calça jeans, camiseta. Tu tem isso? Tem. Nunca nem vi. Tu tem isso. Ele vai pra academia de terno, pô. Cara, eu precisava me adequar à linguagem dos caras, tamo junto e vamos fazer. A gente fala que empreender e liderar é assim também, né? A gente tem que convencer as pessoas da nossa ideia que vai dar certo e levar todo mundo junto. E quando encontra um nó, uma resistência específica, pontual, como é que faz pra desatar esse nó? Pra desatar esse nó. Tem nó às vezes que não desata. Mas aí a gente é consultor. Tem que tirar o nó e botar fora da empresa. Ou a gente fala, ó, se não desatar esse nó aqui não vai resolver. Temos a opção A, a opção B. Qual que você quer? Essa é a vantagem de ser consultor. Claro. Antes eu ia ter que conviver com esse não. Sim. Hoje eu não preciso. Perfeito. Cara, hoje eu não tô no papel de host, né? Então eu vou pedir pro meu amigo host fazer essas vezes aí. Ah, pois é. Tem que encerrar, né? Já. Infelizmente passa rápido, né, cara? Sentou nessa mesa aqui, parece que... Thiago, de praxe, vamos deixar teus contatos aí, rede social e a tua mensagem final. Tá, redes sociais, @thiago.crisóstomo, Com TH? Silva, com TH, @AInfluCDLjovem. Mensagem final, @modelo vencedor. @modelo vencedor, obviamente. A mensagem final é a minha proteção de tela do celular tem uns 3 anos. Pense o que quiser, faça o que quiser, mas não culpe ninguém pelos seus resultados. Do Joel J. Maravilha. Autoresponsabilidade. Meio pesado, né? Beleza. É pesado. E você, meu querido, quer deixar uma mensagem final, Augusto? Cara, eu quero agradecer a presença do Thiago, a compartilhar o microfone contigo, que é uma referência, e eu falo isso toda vez que eu posso, porque realmente eu considero isso. O Instagram dele só vai dar essa foto. Grudado, né? E mandar um abraço pessoal aí, obrigado por compartilhar esse conteúdo conosco, por curtir esse conteúdo que nós fazemos aí com tanto amor e carinho pra vocês. Beleza, eu quero encerrar fazendo um convite que é uma convocação, né? Para você que acompanha o podcast, encaminha o link para os amiguinhos, né? Compartilha. Faz as pessoas se inscreverem no canal. A gente tem um projeto aqui muito bacana, com muito conteúdo relevante e que tem tudo para crescer. Então, a nossa parte a gente está fazendo aqui. Quero contar com a sua parte também para a gente fazer crescer muito esse podcast, porque é um espaço sensacional por empreendedorismo, independentemente de serem empresários associados ou não. Agora, se vier, melhor ainda. Então, fica também a mensagem sobre o valor do associativismo, especialmente no núcleo jovem da InfluCDL São José. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Esse é o tipo de conversa que a gente vai ter aqui hoje com um cara que é especialista nisso. Me babei todo aqui. Desculpa, eu tava comendo, gente. Desculpa, perdão.